Olá, meus amigos, de volta aqui gravando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos no capítulo 9. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. No último vídeo nós falamos de obediência e resignação e hoje a gente vai terminar falando da cólera. Lembrando sempre que é bom, é interessante fazer uma leitura de harmonização antes do estudo e uma prece para que a gente possa se conectar melhor com esse momento que vai começar agora, né? Quando a gente está estudando, nós estamos amparados pela espiritualidade amiga e por todos aqueles que têm interesse também, estão aqui conosco, os desencarnados, aqueles que têm interesse nesse tema que vai ser estudado. Então, para que se crie uma boa atmosfera, é interessante que a gente vá se harmonizando para sair do agito, para sair das vezes de uma vibração que estávamos anteriormente. Então, hoje falando da cólera. A cólera é um sentimento, né? Algumas coisas que a gente fala aqui, praticamente tudo, mas tem coisas que dizem respeito a vibrações inferiores e nós vamos nos identificar com mais frequência, né? Eu sei que aí você que está me ouvindo, de repente você vai falar, mas eu quase não tenho cólera, eu quase não tenho raiva. Você pode até quase não ter, mas você ainda tem, né? Nós que estamos aqui na Terra, nós ainda sofremos muitas dessas consequências de características nossas relacionadas ao orgulho e à vaidade. E quando somos contrariados, ou achamos que somos contrariados, ou achamos que estamos sendo comparados e nos colocam de uma forma inferior, é o momento que vem a cólera. Porque, de repente, você que está me ouvindo, você pensou assim: bom, mas eu não brigo com ninguém, eu não me estresso com ninguém, eu sou super compreensiva. Quando uma pessoa me maltrata, eu não revido. Parabéns. Parabéns, que bom que é assim. É realmente muito bom quando a gente consegue já evitar, né, certos estímulos dentro de nós, mas às vezes nós não reagimos, que já é muito bom, mas dentro de nós ainda fica aquele sentimento da cólera, ainda fica aquele sentimento assim, poxa, mas eu fiz isso, eu que merecia isso. E a gente começa a desenvolver um sentimento ruim em relação a outra pessoa. E o que ele vai explicando aqui pra gente, o que ele vai desenvolvendo nos itens 9 e 10, é falando justamente disso, que a cólera, ela é um sentimento de raiva e que ela é um sentimento de raiva proveniente da nossa vaidade e do nosso orgulho. E é interessante perceber isso, porque muitas vezes nós vamos colocar a culpa no outro, sendo que se eu sei o que eu fiz, se eu estou com a minha consciência tranquila, e o outro me ofende sem mais nem menos, eu vou ficar, de repente, eu vou discordar daquela injustiça, mas eu não deveria ficar com raiva, porque se eu fico com raiva, eu estou internamente chateado porque aquilo ofendeu a minha vaidade. Ofendeu o meu orgulho, ofendeu o meu ego, né? Os meus brios, não é assim que a gente ouve falar? Então, isso é muito interessante porque a partir do momento que nós começamos a analisar o que nos causa a cólera, fica mais fácil de combater esse sentimento, como tudo no autoconhecimento, né? Se você vai e investiga por que você tem a inveja, você vai conseguindo combater a inveja. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um código moral. Ele é um código para que a gente possa melhorar o nosso comportamento, a nossa composição espiritual, para que possamos garantir cada vez coisas melhores nas próximas existências, nessa também e nas próximas que virão, né? Então, qual é o objetivo maior aqui do Evangelho segundo o Espiritismo? É fazer com que nós possamos perceber aquilo que ainda está muito arraigado na nossa composição espiritual.
Os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas adversidades, que estão ligadas, como a gente ouve aqui, ao nosso egoísmo, ao orgulho e à vaidade. Por isso é interessante perceber. E ele fala aqui, ó, pesquisai a origem desses acessos de demência passageira. Olha que expressão maravilhosa para definir a cólera. É aquele momento que você sai da razão, nós saímos da nossa razão e passamos por um acesso de demência. Né? Nós não conseguimos raciocinar de forma clara, porque estamos muitas vezes, quando temos a cólera, envolvidos com a nossa emoção, deixando a razão de lado. Então ele fala: pesquisai a origem desses acessos que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Por que ele fala quase sempre? Porque até aqui no início do vídeo eu generalizei, né? Eu falei que a raiva vai ser sempre porque a gente teve o nosso orgulho ferido. E agora, corrigindo, ele fala quase sempre. Por quê? Porque você pode ficar com raiva diante de uma situação de injustiça que você tá vendo ali, né? E essa situação, ela não vai ter a ver com o seu orgulho comprometido. Ela vai ter a ver com você ter um senso de justiça, você vai se sentir impotente, de repente vai querer ajudar, não vai conseguir, e aquilo pode te dar raiva. Quase sempre ele usa. Por quê? Porque podem ter situações que não vão ser provenientes disso. Que é que vos faz repelir, coléricos, os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição? Então, o que ele está dizendo aqui? Observe o seu comportamento quando vem a cólera e veja por que começou. Normalmente porque você está falando uma coisa e alguém discorda de você. Normalmente porque, como eu falei no início, alguém te comparou e te colocou numa situação inferior ou não deu o valor que você achava que deveria ter. Né? Então, são essas situações aqui. Ele fala dos conselhos. O que é que faz você repelir os conselhos se não o seu orgulho? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris, infantis, né, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. E aí, gente, eu acho que tem um exemplo que talvez seja muito esclarecedor e eu acho que muita gente já passou por isso, que é dentro do relacionamento. Esse relacionamento pode ser de um casal, mas pode ser relacionamento de amigos, de pessoas que moram juntas, pode ser relacionamento dentro da própria família, tá? Pai, mãe, tio, sobrinho, avô. Relacionamentos em geral. Por quê? Eu falo uma coisa que eu acho que é certo, porque eu acredito naquilo. E eu entendo que determinada situação deve funcionar daquele jeito. A outra pessoa, que é um outro espírito, que tem uma outra vivência, uma outra educação, um outro entendimento, vai discordar e vai dizer que não, é o meu jeito que está certo. A nossa tendência, salvo ressalvando, né, algumas situações, a nossa tendência é não abrir mão daquilo que acreditamos, por orgulho de novo e por vaidade. Né? E é aí que vem a cólera, porque eu posso defender o meu ponto de vista, com certeza, mas eu não preciso ficar com raiva do outro porque ele não se dobra ao que eu penso. E é por isso que eu citei os relacionamentos, porque se você está discutindo com um amigo seu, às vezes discutindo o que eu digo conversando, né? Aquela conversa vai acabar com, tá, tudo bem, você pensa assim, eu penso aqui, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Mas no relacionamento, às vezes existe uma queda de braço. Eu quero que a minha vontade seja feita e você quer que a sua vontade seja feita. E aí eu fico com raiva porque você não faz o que eu quero. Ou a outra pessoa fica com raiva porque você não faz o que ela quer. E aí vem a cólera, né? E a cólera, se a gente analisar, voltando ao início, tá vindo da onde? Se eu tô com raiva da pessoa porque ela não faz o que eu quero, automaticamente eu tô entendendo o quê? Que a minha vontade é a certa e que eu, em algum lugar, sou melhor, sou maior, sou quem manda.
né? Essa é a essência aí de pessoas autoritárias, de pessoas controladoras. São pessoas que têm motivos, né? E aí que a gente está falando aqui de espíritos, são espíritos que tiveram uma vivência, que têm uma afinidade com essa ideia do autoritarismo e do controle. Muitas vezes essas pessoas não fazem por mal, né? Eu digo não fazem por mal, não é que elas não sabem que estão fazendo, mas eu quero dizer que assim, não é uma questão de maldade, simplesmente ignorar a vontade do outro. É porque elas entenderam em algum momento que essa é a forma correta de fazer. Né? Não existe outra forma senão essa. Não existe outra forma senão você não me obedecer. Então vamos imaginar, só um exemplo, tá? Para ilustrar, vamos imaginar que exista um espírito hoje que nas existências passadas ele sempre foi dono, ele sempre foi presidente, ele sempre foi rei, ele sempre mandou. E nessa encarnação, ele vem apenas como uma pessoa comum, ele não tem nenhuma autoridade. Mas ele, enquanto espírito, está muito acostumado com as pessoas aceitando ordens dele e obedecendo. Então, é muito difícil para ele, nessa existência, entender que ele é uma pessoa comum e que ele tem que aceitar, respeitar e entender a vontade do outro, que às vezes o outro não quer, que às vezes o outro não gosta, que às vezes o outro não pode, que às vezes o outro sequer tem condições de fazer. Então, esse entendimento aqui da cólera, associado a essa noção que a gente tem de sermos espíritos, ela é fundamental para que a gente possa conseguir começar a se mudar, né? Eu acabei de ler aqui no texto que eu usei de harmonização, ele fala assim no final, ó, somente os que ajuizam acerca da ignorância própria, respeitando o domínio das circunstâncias que desconhecem, são capazes de produzir frutos de perfeição com as dádivas de Deus que já possuem. Ou seja, como que eu vou melhorar o meu egoísmo se eu não sei, se eu não aceito, se eu não percebo que eu sou egoísta? Como que eu vou melhorar o fato de eu reclamar o dia inteiro se eu não aceito que eu reclamo? Como que eu vou melhorar um controle, um autoritarismo dentro de um relacionamento se eu sequer me vejo como controladora, né? O primeiro passo para a nossa mudança é perceber que há algo errado e querer mudar. Que na verdade é como ele fala aqui no final do texto, né? O texto ele vai se desenvolvendo dessa forma. Ele explica o que é a cólera, fala a origem da cólera, que na verdade está baseada no nosso orgulho, na nossa vaidade, em serem contrariados, e por fim, ele vai falar da questão da vontade. Nós podemos mudar a partir do momento que tivermos vontade. Eu não estou falando que é fácil, o Kardec não está falando que é fácil, e os espíritos, porque esse trecho é da mensagem dos espíritos, eles não estão falando em nenhum momento que é fácil. Mas existe um consenso aqui de que é necessário a vontade. E depois que a gente tem vontade, começa uma outra jornada, que é a de errar, acertar, errar um pouco menos, acertar um pouquinho mais. Achei que já estava certo, dá uma derrapada e assim nós vamos evoluindo. É como uma criança aprendendo a andar. É como uma pessoa aprendendo a qualquer coisa. Ela, por mais que seja uma coisa que ela tenha facilidade e aprenda de primeira, é natural que ela ainda erre ou aprimore aquilo ali com o passar do tempo. E assim somos nós. Somos nós com a tentativa de tirar, né, de excluir algum vício, algum defeito que vem conosco, né, que vem conosco devido às nossas atitudes das existências passadas. Então, se eu quero melhorar, eu vou me exercitar para isso. Eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma prece, eu vou tentar mudar alguma coisa no meu dia a dia, né? A gente, quando está tentando mudar uma atitude que é muito difícil, até nas próprias tentativas nós vamos mudando. Então, eu quero fazer exercício físico. Eu falo desse exemplo porque é muita gente, né, querendo sempre começar a fazer exercício, seja para emagrecer, seja para manter uma melhor condição de saúde, né? E aí, normalmente, a pessoa não consegue acordar cedo,
Ou é aquele dia que chove, dá preguiça, e aí aquele dia já desorganiza todos os outros dias. Alguém que chama para uma festa no horário que você ia para academia. E vários são os motivos que fazem com que com que a gente se desorganize, né? Isso acontece inclusive com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente não cuidar com as nossas metas, as coisas vão acontecendo, vão nos engolindo e nós vamos deixando para lá, né? Então vamos supor, resolvi que eu vou para academia. Vou para academia às 5 horas da manhã. Eu decidi que eu vou acordar. Gente, tentou uma vez, tentou duas, tentou três, tentou quatro, tentou cinco, né? Vai tentando. Mas vai chegar uma hora que, de repente, é interessante mudar o horário de ir para academia, porque 5 horas da manhã não está funcionando, né? E aí você adapta. Bom, eu vou acordar então mais cedo para terminar tal coisa mais cedo e vou para academia à noite. E vamos testando. Eu quero fazer dieta, então agora eu vou comer, vou tirar totalmente o doce da minha vida. Mas às vezes a pessoa sente falta de comer um docinho, então ela vai fazendo como? Ela vai adaptando, vai trocando, vai trocando certos itens da alimentação. Mas tudo isso depende do quê? Da vontade, né? Depende da vontade. Se eu não tenho vontade, eu desisto. Eu começo a tentar, eu começo a modificar, mas aí eu perco a vontade. A minha vontade de comer o doce é maior, a minha vontade de ficar em casa é maior, e aí eu acabo parando de ir para academia, parando de me exercitar, parando de fazer a dieta que eu estava fazendo, né? E como eu falei, isso vale também para os nossos estudos. Você começa lá, vou ao centro toda segunda, vou ao centro toda terça. Aí um dia chove, porque isso acontece, a gente sabe, um dia chove, outro dia o trânsito engarrafa, outro dia um parente seu chega de surpresa, as coisas vão acontecendo já e já são 3 terças que você não vai, porque tudo acontece na terça, né? Que é o dia que você resolveu ir ao centro. E aí você fala, já não vou há 3 semanas, quer saber? Não vou mais não. Até que o calo aperta e a gente volta para o centro, né? Então, pessoal, tudo que nós quisermos mudar na nossa vida, tudo que nós quisermos mudar na nossa composição espiritual, no nosso dia a dia, no nosso entendimento, o primeiro passo é ter vontade. O segundo passo é persistir, porque as adversidades elas vão acontecer, tá? Não podemos pensar que o simples fato de tomar uma decisão, tudo vai ser um mar de rosas, tá? Sempre vão vir as dificuldades, é como um videogame que a gente vai mudando de fase, vai ficando mais difícil, mas o importante é persistir. E nesse caso da cólera, é igualzinho, tá? É a mesma coisa. Vamos detectar os motivos que nos dão a raiva, tá? Porque tem esse motivo mais geral, que é comprometer o nosso egoísmo, tá ligado ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho e à nossa vaidade. Mas em que situações? Depois a gente vai peneirando, né? Então, em que situações isso acontece? Tá. Eu percebi que toda vez que o meu chefe elogia o meu colega e não me elogia, eu fico me sentindo mal. E aí eu fico com raiva. Eu quero descontar em alguém, porque na verdade eu que deveria merecer esse elogio. Eu fico com raiva toda vez que eu vejo que alguém conseguiu tal coisa e eu não consegui. Eu fico com raiva toda vez que eu estou discutindo e alguém não concorda com a minha opinião. Então, cada um agora pode se analisar e pode ver a situação que sente raiva. E a partir de agora, também a partir dessa percepção, pode começar a mudar com vontade e com boa vontade, né? Então é isso, pessoal, ele vai desenvolvendo, né? No item 9, ele fala bastante esse espírito protetor, né? Como ele assina, ele fala bastante da relação da cólera com o egoísmo, com o orgulho e com a vaidade. Fala da percepção de como a cólera prejudica a própria pessoa e também quem está do lado, né? Ele até fala assim: se você pudesse olhar você mesmo de fora, ou você ia ter medo ou ia se achar ridículo, né? Então ele tem essa percepção da cólera, né? Da raiva, para fazer com que a gente coloque um holofote sobre nós mesmos e possamos pensar assim, gente, realmente, será que eu não estou exagerando isso? Será que eu não estou com raiva, mas na verdade eu deveria parar, raciocinar e ter um entendimento melhor?
Então ele vai desenvolvendo isso. E no item 10, que é menorzinho, é onde ele fala da vontade, né? Que eu comentei, da necessidade de empregar os esforços. E ele termina aqui, ó. O corpo não dá cólera àquele que não na tem. Isso falando das desculpas que a gente dá, né? Colocando às vezes a culpa em Deus, falando: "Ah, mas é porque eu tenho isso. É porque isso aconteceu comigo". E ele fala: "Não, você já tem, o espírito já tem a cólera". Do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o que quer com vontade firme. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as nossas vistas? Compenetrei-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso, tá? Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. No momento que a gente está vivendo, eu acho que eu falei até isso nos vídeos passados, porque todos acabam falando de paciência, né? Acabam falando da bondade. E a gente está vivendo um mundo de pouca tolerância, de quase nenhuma paciência, de pouca brandura, de muita cólera. As pessoas estão não só se irritando, mas estão matando, agredindo por esses motivos, porque não concordam, porque se irritam, porque não souberam aceitar os desígnios de Deus, porque não souberam aceitar uma opinião alheia, né? Então o mundo precisa de pessoas cada vez mais conscientes para darem exemplos da mudança, para darem exemplos da melhor forma de agir. Então, eu espero que esse estudo possa ter te ajudado de alguma forma. Espero que você possa refletir agora sobre os seus momentos de cólera. Depois que você ouvir isso, no seu próximo momento, se você puder lembrar, né, desse estudo, acho que você vai lembrar desse estudo e já vai refletir. Olha só, olha o que a Cláudia falou. Eu fiquei com raiva justamente por causa disso. E por que que eu fiquei com raiva? O que será que aconteceu, né? E já vai investigar e aos pouquinhos vai mudando. Então, a gente continua no próximo vídeo, no próximo estudo. Vamos entrar no capítulo 10 e aí vamos falar de bem-aventurados os misericordiosos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!